Bem, vamos lá. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre dois componentes importantes para sistemas distribuídos, detectores de defeito e algoritmos de eleição, certo? É, bem, por que a gente vai falar deles, né? A gente falou sobre sistemas de replicação, falamos de comunicação em grupo e já na replicação ou em aplicações de comunicação em grupo, que não necessariamente sejam aplicações de replicação ativa, por exemplo, porque a própria comunicação em grupo é um mecanismo é um componente utilizado para fazer a replicação ativa, né? A gente utiliza aí defeitos. O que é que vem a ser o componente detector de defeitos? É um build block, é um bloco básico de construção de mecanismos de tolerância a falhas. Basicamente é um mecanismo de monitoramento. Eu tenho um processo, monitora outro processo. Certo? Detectores de defeitos são blocos básicos na construção de mecanismos de tolerância a falhas. Então, o serviço de defeitos é fundamental para a gente ativar o processo de recuperação. O que é detectar o defeito? Eu descobri que um processo não está mais operando, porque aí eu posso reconfigurar o sistema para operar apesar da falha daquele processo. Então, se eu estou esperando resposta de um processo e esse processo não me responde, então eu eu posso tirar esse processo da computação, posso seguir sem esse processo. E em ambientes distribuídos isso é feito, como tudo em sistemas distribuídos, através da troca de mensagens. Então, tem um processo monitor e um processo monitorado. Então, basicamente, o que eu faço? Eu faço uma pergunta, are you alive? E o monitorado responde, I am alive. E eu vou perguntando isso periodicamente. Então, eu vou ter um período de monitoramento, ou seja, a cada tempo eu pergunto, certo? Caso a resposta não venha, em um tempo pré-determinado, eu tenho um timeout, certo? E caso ocorra a falha, eu mandei a mensagem, ocorreu o defeito, não veio a resposta, então o processo M1 que é monitorado está suspeito. Então, basicamente, o que eu tenho, gente? Processo monitorado, are you alive? I'm alive. Tempo depois, isso aqui é o tempo que eu espero. A resposta veio antes do timeout. Tem período de monitoramento, depois de um novo período, SK mais um, falhou, are you alive? Essa resposta nunca vai voltar. Aconteceu o timeout, temos a suspeita que o processo PJ, que é o monitorado, o PJ, que é o monitorado, tem a suspeita, então, que o PI confirma. Bem, então, o tempo de detecção ele vai depender do
timeout, né, vai depender do período de... A gente não conhece com certeza os tempos de processamento e viagem de mensagem. Se o timeout for muito curto, ou seja, eu espero pouco a resposta, então eu posso ter um que a gente chama de uma falsa suspeita. De repente a rede só está lenta. Né? Se o timeout for muito longo, eu demoro muito para poder ter a suspeita. Então tem uma detecção. Então eu tenho uma detecção lenta, não consigo verificar isso. Né? O período pode ser muito curto. Então, perguntando muito, você está vivo, você está vivo, você está vivo? Se eu estiver perguntando muito tempo, muito frequentemente, na própria pergunta, no próprio monitoramento, eu vou estar sobrecarregando a rede e a rede vai estar é, ela pode não conseguir responder a tempo, certo? Se o período for muito longo, eu vou ter uma detecção lenta, certo? Certo? Então, eu demoro muito para perguntar. Então, escolher um período de monitoramento adequado e um timeout adequado é importante, porque eu tenho que saber qual é o tempo, os tempos típicos da rede, para eu fazer a pergunta e obter a resposta sem falsa suspeita, certo? E eu tenho que saber qual é o período adequado para ficar perguntando. Então, a ideia, basicamente, do detector de defeitos parece que é uma coisa simples, mas não é. Porque essa configuração desses parâmetros, ele depende de cada ambiente, depende de cada sistema. Certo, gente? Então, os parâmetros de detector de defeitos, eles dependem da percepção do ambiente, eles podem ser calculados em tempo de projeto ou adaptados de forma dinâmica conforme o monitoramento do ambiente. E aí nós temos alguns autores, Chandra e Twegg, eles apresentaram 8 tipos diferentes de detectores de defeitos, baseado no ambiente. E nós vamos destacar aqui o que a gente chama de classe P e classe Diamond S. O que seria a classe P? A gente, quando fala em detecção de defeitos, a gente fala basicamente de dois elementos. Quantidade de falhas detectadas, certo? E quantidade de falhas detectadas e quantidade de falsas suspeitas cometidas. Quando eu falo de abrangência forte, eu vou ter um termo, abrangência forte, eu sempre vou detectar falhas. E exatidão forte eu nunca vou ter uma falsa suspeita. Quando é que eu consigo isso? Eu consigo isso quando a gente conhece muito bem a rede, o ambiente de execução, e eu sei os tempos de execução, os tempos de comunicação, de modo que eu não tenho falsas suspeitas, que eu consigo monitorar de forma correta, porque eu sei exatamente qual o tempo esperado para aquela pergunta retornar a resposta. Quando eu tenho isso, eu tenho um detector de falhas perfeito. Em que tipo de ambiente eu tenho detecção de falha perfeita, gente? Vocês podem me dizer? Qual ambiente que a gente teria detecção de falhas perfeitas?
Bem, a gente falou de sistemas síncronos e assíncronos. O que é um ambiente síncrono? É aquele que você tem os tempos pré-determinados, que você tem um controle na rede. Em geral, você tem uma rede determinística, ou então você tem qualidade de serviço na rede. Você garante que não tem congestionamento, né? E você tem execução de sistemas em tempo real, por exemplo. Você tem o ambiente de execução de cada processo, ele é suficientemente dimensionado para não haver nenhuma intercorrência. Então, basicamente, eu tenho detectores detectando de falhas perfeitas em ambientes síncronos, onde tem a abrangência forte e a exatidão forte. A semântica forte nem sempre pode ser obtida. Em termos de abrangência, eu posso ter, em algum momento, todo processo falho será considerado suspeito permanentemente por algum processo correto. Isso aí chama de abrangência fraca. Exatidão fraca, algum processo correto nunca é suspeitado, né? Mas a gente pode ter também o que a gente chama de exatidão eventual. Em algum momento, eu sempre acerto. E aí, nós temos diferentes tipos de detecção de defeitos. Em ambientes síncronos, a gente diz que o detector de defeitos é classe P, porque ele tem abrangência e exatidão forte, ele sempre acerta, ele sempre detecta que há defeito, e ele nunca tem falsa suspeita. Ambientes puramente assíncronos, eu não consigo usar um detector de defeitos, porque eu nunca sei se o processo de fato falhou ou se o processo está lento, a rede está lenta. Em ambientes parcialmente assíncronos, o que é que a gente chama de parcialmente síncronos? Hipótese GST, a gente, Global Stabilization Time. A gente assume que a rede ela pode ter alguma instabilidade e tal, mas a partir de algum momento a rede fica bem comportada e eu consigo detectar quais são os tempos da rede. Exemplo disso. Se vocês chegarem na sua casa e botarem um ping para o Google, vários momentos durante o dia, vocês vão ver que, tipicamente, da onde você está, com a sua conexão para o seu provedor e tudo mais, vocês vão ter um valor lá. Ó. Meu ping não passa de 150 milissegundos, por exemplo. Certo? Vai ter momentos que a rede vai estar mais sobrecarregada, vai dar um pouco mais, vai. Ou até muito mais, vai. Aí você mede, você fica que mais de 80% do tempo você dá em 150 milissegundos. Então, isso é um referencial de tempo na rede. Quando a rede ela está estável, você consegue esses 150 milissegundos, então você pode assumir isso. Então, quando a gente fala em Global Stabilization Time, a gente fala em algum momento a rede se comporta, e aí você tem o que a gente chama de classe Diamond S. Em algum momento do tempo, quando a rede está comportada, eu não tenho falsas suspeitas, então o processo correto nunca é suspeito, e meu detector consegue detectar qualquer processo falho a partir desse processo correto. Isso é suficiente para que qualquer algoritmo distribuído, como, por exemplo, o consenso, a gente vai falar de consenso mais na frente, ele possa progredir. Certo? Então, em ambientes puramente assíncronos, eu não consigo fazer detecção de defeitos. Né? Em ambientes síncronos, eu faço detecção de defeitos de forma perfeita. E em ambientes que não são síncronos, eu posso assumir algum momento que eu consiga um comportamento mais ou menos estável, que eu consiga fazer a detecção de defeitos, certo? Em geral, quando a gente faz isso com Diamond S, a gente não assume que o processo falhou, a gente assume que houve uma suspeita, porque eu não sei exatamente quando é que a rede estabilizou, certo? Então, eu assumo que houve uma suspeita de falha, e em geral eu opero assumindo que se eu tiver uma maioria de processos que não sejam suspeitos, eu continuo a minha programação. Certo?
Certo, gente? Então, a ideia basicamente é essa, né? E para que serve a detecção de defeitos? Para excluir processos da computação. E se esse processo, por exemplo, é o coordenador de alguma coisa, de uma computação distribuída, ele é o líder de um grupo. Vocês viram aquele protocolo Amoeba, que ele tem um sequenciador, que é um líder, na verdade. Você manda a mensagem para o sequenciador manda para o grupo. E se esse processo falha, ou ele é suspeito de falha, o que é que eu faço? Eu escolho um novo líder, certo? E aí a gente vai falar aqui do algoritmo do Boolean e do algoritmo Yanel. Qual é a ideia desses algoritmos, gente? Quando eu falo de algoritmo do Boolean ou do valentão, a ideia que a gente tem aí... Deixa eu falar primeiro um pouco... a gente fala de eleição de líder, não é exatamente uma eleição, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente assume, a princípio, que os canais são confiáveis, a gente não tem perda de mensagens. TCP te dá isso, porque TCP faz a transmissão de mensagens. Enquanto a mensagem não é confirmada, eu retransmito. Eventualmente, eu posso ter um TCP timeout, mas eu posso colocar alguma coisa a mais na camada de aplicação e ter esse movimento. Então, isso é uma coisa razoavelmente tranquila. Certo? E crash recovery. O que é que eu quero dizer com crash recovery? Eu quero dizer que o processo está executando, ele pode falhar e depois ele retorna. Então, a ideia basicamente é essa. Certo? Então, basicamente eu tenho isso. E qual é a ideia? A ideia é o seguinte, nós temos, cada processo tem o seu ID. O algoritmo do Boolean ou do Valentão, ele tem uma ideia muito certa, que não é exatamente uma eleição. Mas a ideia é que não tem uma segunda interpretação. A ideia dele é o processo de maior ID, ele se torna o líder. Certo? Então, a ideia basicamente é, se eu detecto que o líder falhou, eu tento encontrar na rede quem é o processo de maior ID. Certo? Assumindo que esses processos podem voltar, né? Porque o processo pode falhar, depois ele pode retornar e querer ser o líder de novo. Então, aqui não tá dando para ver, gente. Bem, se não dá dando para ver, aqui a gente tem os processos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, imagine que o processo 7, que é o líder, ele falhou. E o processo 4 descobriu a falha. Certo, gente? O que é que o processo 4 faz? Vai mandar uma eleição para os demais processos. Só que não precisa mandar para todos, ele só manda para aqueles maiores que ele, com a ID maior que ele. E aí, os que têm a ID maior que ele dizem: olha, eu vou assumir agora esse processo de eleição. Processo 5 e o 6, o 7 está falho, realmente ele não responde. O 5 tenta assumir a eleição, manda para o 6 e para o 7, e o 6 manda para o 7. O 6 diz para o 5, olha, eu estou assumindo a eleição. E o 6, como não recebeu a resposta do 7, não tem nenhum outro processo maior do que ele conhecido, ele manda mensagem para todo mundo assumindo que é o líder. No pior caso desse algoritmo, eu estou tentando ver como é que eu dou um zoom nesse negócio aqui. No pior caso desse algoritmo, gente, o processo de menor ID, o processo 1 inicia a eleição. Então, um vai iniciar a eleição, vai mandar para todo mundo. Então, 2, 3, 4, todo mundo inicia a eleição. Aí, 2 vai mandar para todo mundo. 3 vai mandar para todo mundo. Até que o 6 assuma de fato. Então, você tem uma quantidade muito grande de mensagens. No melhor caso, o líder eventual, o 6 inicia a eleição. Qual é o problema quando eu estou no ambiente assíncrono? No ambiente assíncrono, eu não tenho uma falha propriamente dita, eu tenho uma
suspeita de falhas. Então, se eu estou no ambiente que não é síncrono, o que é que pode acontecer? Eu posso ter alguma estabilidade na rede, suspeitei que o processo falhou, iniciou a eleição. E lá no meio da eleição, o processo, a rede melhorou, o processo começa a responder. Então, o problema é você iniciar eleições de forma desnecessária. Mas uma coisa importante, quando o processo volta a estar ativo e ele percebe que ele não é o líder, ele informa para todo mundo que ele tem o maior ID e ele toma a liderança. Então, a ideia do bullying é sempre você ter um processo bem determinado de escolha do líder. Por isso que ele não é exatamente uma eleição, é uma forma de você difundir essa escolha. Certo, gente? Bem, e quando a gente fala em algoritmos em anel, algoritmo em anel é uma forma da gente superar, né, essa ideia, né, de uma outra forma. Então, ao invés de eu difundir a eleição mandando para todo mundo, eu vou difundir no anel. Isso é muito simples, essa mensagem está mais clara. Então, imagine que o 4 detecte que o 7 está fora. Ele manda a mensagem não para todo mundo, ele manda para o próximo do anel. Eu tenho um anel que começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Quando eu não alcanço o próximo, eu mando para o próximo do próximo. Eu tenho todo mundo conhece essa lista. Então, 4 manda para o 5, 5 manda para o 6, 6 você também dá para o 7 não consegue, manda para o 0, que vai para o 1, para o 2, para o 3 e para o 4. O que é que o 4 recebe no final, gente? A lista de todos os processos ativos. E quem vai ser o líder? Vai ser o 4? Não. Vai ser quem? Vou ter que tomar a mesma forma, eu escolho uma forma única, o líder vai ser aquele de maior ID, o 6. Certo? Se apenas um processo inicia a eleição, posso ter 2N mensagens, posso ter 2 ou mais ensinando eleições simultâneas. A ideia é que a gente sempre vai ter o mesmo resultado de líder. Ok, gente? E eu vou deixar para a próxima aula a gente falar de consenso. A gente já está fechando aí a parte teórica da disciplina. E aí a gente vai entrar um pouco aí no trabalho e vamos entrar em tópicos a mais da disciplina, de falar um pouco sobre blockchain. Certo? Então, eu vou deixar isso para a próxima aula. Ok, gente? Alguma dúvida? Alguma questão? Com o assunto da próxima aula, vocês já vão poder responder todos os questionários, ok? Então, boa noite e bom final de semana. Professor.